Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, eu sou o Padre Evandro Lima, aqui da comunidade Canção Nova, e hoje, nessa liturgia, nós estamos celebrando a festa desta basílica que fica lá em Roma, Basílica de Latrão, a igreja do Papa, a igreja maior, a igreja referência para todos nós que somos cristãos e somos católicos. A Catedral de Roma, então, ela é organizada, ela é a igreja de Papa Francisco. E é importante, estando em Roma, passar por ali, verificar a beleza que é aquele lugar. Deus fala para nós, então, na primeira leitura, de um templo, um local. Existe um templo, e Ezequiel traz isso para nós de uma forma bem concreta, mas quando Ezequiel fala desse templo, ele está falando para uma realidade específica, para um povo específico. É importante a gente lembrar e saber que Ezequiel estava vivendo no tempo do exílio da Babilônia. E lá naquele tempo, o povo estava impossibilitado de ir ao templo de Jerusalém. Interessante porque muitas vezes na Sagrada Escritura nós percebemos a mão de Deus tentando ajudar alguém que está caído. E é nessa hora que a gente percebe que Ezequiel tenta animar o povo de Deus, tirar desse coração, do coração desse povo que está exilado, o desânimo, pois Deus é maior do que todas as realidades que a gente vive. Talvez a gente até se encontre assim um pouco desanimado, né? E aí a gente lembra, Deus é maior do que todas as realidades que a gente vive. O profeta, então, anuncia o dia em que eles vão novamente poder adorar a Deus no templo. E esse lugar, esse templo, é um lugar onde o homem pode elevar as suas orações a Deus. É o lugar onde Deus se aproxima com o ser humano. É o lugar do encontro. Quando nós falamos de igreja de Latrão, quando nós falamos dessa basílica, nós automaticamente lembramos da nossa igreja. Todos nós participamos, todos nós que somos católicos, participamos de uma paróquia, de uma comunidade,
de uma igrejinha, talvez até ali meio escondida, na roça. Ali, naquele lugar, é o lugar do nosso encontro com Deus. Onde Deus está, nós também deveremos adorá-lo. E é interessante porque hoje, nessa celebração eucarística, nesta missa, nós estamos aqui, no Santuário do Pai das Misericórdias. Um lugar também, porque foi consagrado, esse edifício, ele foi consagrado a Deus. Quando você entrar aqui no santuário, lembre-se de uma coisa: você não está entrando em qualquer lugar. Aqui não é um parque. Eu preciso falar isso para você, com muito carinho, com muito amor. Esse lugar aqui é um lugar de oração. E por ser um lugar de oração, é preciso respeitar. Padre, mas como a gente vai respeitar o santuário do Pai das Misericórdias? Por exemplo, estou falando desse santuário. Com silêncio. Do seu lado deve ter alguém rezando. Então respeite a oração, esse encontro que Deus está fazendo com essa pessoa no templo, no local onde Ele escolheu para se encontrar com cada um de nós. O templo é um lugar de oração, é um lugar de respeito, é um lugar de encontro. O templo é o nosso lugar. Esse lugar aqui, que é um lugar de oração, é o nosso lugar. Porque aqui nós podemos perceber claramente a presença de Deus. É possível perceber Deus em qualquer lugar. Ele é onipresente. Mas aqui, de uma forma extraordinária, nós temos a Eucaristia, que está bem no centro desse santuário. Não sei se você já percebeu isso, mas nesse lugar, no centro, está Deus. E aí a gente lembra automaticamente daquilo que é o Evangelho de hoje. Eu imagino que Jesus faz um chicote, pega uma corda, faz um chicote, ele não faz assim uma calma muito grande. Essa calma que nós temos, sabe? Essa calma que você tem, eu acho que Jesus não faz. Eu acho que ele fica um pouquinho agitado naquela hora, porque ele percebe que a casa dele, ou melhor, a casa do pai dele, está virando um negócio, que não tem nem nome para falar, Quando ele vê aquele monte de pombo, aquele monte de coisa, eu falei, não, gente, não é aqui. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, enquanto a Canção Nova estiver tomando conta desse santuário, você não vai ver nada diferente que não seja a oração aqui nesse lugar. A evangelização deve fazer parte dos locais consagrados a Deus. E esse lugar precisa ser um lugar de encontro, como eu já falei. Meus queridos, Deus pega aquele chicote, tira tudo dali, faz aquilo que a gente já ouviu no Evangelho, porque Ele tem zelo pela casa do Senhor, Ele tem zelo pela casa de Deus. E nós estamos seguindo o exemplo de Jesus? Será que eu posso dizer, eu claramente, Padre Evandro, nós estamos respeitando os locais sagrados, o espaço sagrado, todo esse espaço é sagrado. Tudo isso aqui foi pensado para elevar os filhos de Deus até Ele, fazer essa ponte. Mas eu também preciso lembrar de uma coisa. Esse templo, todos os templos, todas as igrejas católicas que nós conhecemos, eles são o lugar da habitação de Deus, Deus habita nesse lugar, a Eucaristia aqui é presente, mas também dentro do nosso coração, aí dentro, precisa também se tornar um templo onde Deus vai habitar, onde Deus precisa morar. Nós somos templos do Espírito Santo, nunca podemos perder isso de mente. O que você anda fazendo no templo de Deus e o que você anda fazendo no templo de Deus, que é o seu coração. Eu não sei se você já pensou nisso, mas o Espírito Santo habita aí, nesse coração,
E mais do que isso, Ele te impulsiona a ir para o Senhor. Hoje nós queremos experimentar o desejo de ser todo de Deus. E assim nós queremos cantar essa música que vai nos levar direto a Deus pelo seu Espírito Santo, né? O Espírito Santo que move os nossos corações, que traz para nós a certeza de Deus. Meus irmãos, fique de pé por um instante. Isso. Se você puder, não é obrigado. E se você quiser, coloque a mão no seu coração. Vai deixando o Espírito Santo de Deus realizar tudo aquilo que Ele precisa realizar na sua vida. Vai deixando esse mesmo Senhor te fortalecer, te dando nova oportunidade, retirando o desânimo, mas fazendo que você possa compreender: nós somos de Deus, nós somos do Senhor. Não é essa realidade que vai me tirar do convívio daquele que me ama, não. Pelo contrário, só vai fortalecer mais a minha união. Eu quero me encontrar com o Senhor, eu preciso me encontrar com Deus. Cantemos. Oh, enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Senhor, vem sobre o seu povo nesta hora. Oh, enche-me, e eu te peço, Senhor, Espírito. batiza no teu Santo Espírito todos esses que estão aqui no santuário, na tua casa, que eles sejam revigorados, fortalecidos, animados pelo Santo Espírito. Só tu podes realizar isso, Senhor. Nós não queremos perder tempo. O que nós queremos é ficar com Deus, ficar aqui na casa de Deus, em tantas igrejas, no santuário, mas de uma forma preferencial. O que nós queremos é ir para o céu. Por isso, Senhor, enche o nosso coração com o Santo Espírito. Isso, assim como a coça, assim como a coça suspira pelas águas. Suspira. Cante isso, meu irmão. Cante isso, meu irmão. É Deus. É para Ele, é com Ele. Assim suspira-me. Desejo o Senhor Jesus. Desejo o céu. Enche, Senhor, os nossos corações com o teu poder, com a tua graça. Enche, andaralá, enche, andaralá, enche-me, Espírito de Deus, e andaralá, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Deus vem falar novamente no nosso coração. Perceba a presença do Senhor e deixe que o Espírito Santo habite nesse coração que talvez tenha experimentado tanta dor, tanto sofrimento, mas que não desiste, porque o nosso lugar, meus queridos, o nosso lugar é junto do Senhor, é lá no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.